Começar. Bom dia, bem-vindos a mais um Apegando-se às Escrituras. Hoje nós vamos falar sobre bênçãos e maldições, e já começando agradecendo pela bênção do empate de ontem do Brasil com Marrocos, porque foi uma bênção, viu? Era para ter perdido ali, do jeito que estava 3-0, 5-1, qualquer coisa assim, mas vamos em frente, Senhor. Pai querido, obrigada, Senhor, porque desde sempre tu queres nos abençoar. Tu és aquele Deus que nos ensina um caminho, tu és aquele Deus que fala com clareza, tu falas com simplicidade, tu falas com figuras que nós podemos compreender, porque tu és infinito. A nossa mente não consegue compreender a extensão daquilo que tu dizes, mas tu procuras instrumentos, tu procuras imagens que façam com que a nossa compreensão alcance, mas a nossa sensibilidade não está aberta a ti, Senhor. Então hoje eu chego diante de ti, Senhor, te pedindo em nome de Jesus que tu fales aos nossos corações. Espírito Santo, vem com liberdade abrindo nossos olhos espirituais, abrindo, sobretudo, o nosso coração duro, Senhor, para que a gente não apenas ouça a tua palavra, entenda a tua palavra, mas que a gente ame a tua palavra e te busque, Senhor, para que aquelas maldições que tu não queres lançar sejam lançadas em consequência da nossa escolha, da nossa má escolha, Senhor. Vem nos ensinar, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Semana passada a gente viu aqui os capítulos 25, 26 e 27. Eu, como sempre, né, falei muito sobre o capítulo 26, que me toca bastante, porque ela fala de dízimos, e normalmente quando a gente pensa em dízimo, a gente pensa no dar, nós darmos alguma coisa, quando na verdade o dízimo se trata do reconhecimento de quanto Deus já nos deu desde sempre. E ele fala isso de uma maneira tão clara, porque ele quer alcançar nossos corações, mas a gente não está nem aí. E aí tem os outros detalhes pequenos, a gente viu que Deus se importa. Deus se importa com um ovo de passarinho. Deus se importa, ele já tinha dito na palavra dele, ele se importa com os lírios do campo. Ele se importa com coisas que hoje estão aqui e amanhã não vão, mas ele nos tem como filhos e quer a nossa companhia para a eternidade. Então, o que ele nos dá é abundantemente mais. Enfim, vamos para frente. Se você perdeu esses capítulos 25, 26 e 27, a revelação do coração de Deus, daquilo que ele ama, daquilo que a gente tem que aprender a amar também. Você vai lá na playlist do Apegando-se e vê, confere lá esses capítulos para frente. Hoje nós vamos com o capítulo 28 de Deuteronômio. Falamos sobre bênçãos por causa da obediência, bem simples, e maldições por causa da desobediência. E a gente vai ver como isso é bem simples, viu, minha gente? Podia falar isso aqui em 5 minutos, estava tudo dito, mas a gente vai trabalhar a sensibilidade do nosso coração. Versículo 1. Começa com um si. Risca aí esse si bem grande. Tem um si no versículo 2 também. É muito importante, porque aqui é a chave de tudo. Começa assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os porá acima de todas as nações da terra. 2. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se obedecerem ao Senhor, o seu Deus. É só isso. Tá vendo aí? Se obedecer, vai tudo bem. É isso que ele quer. Deus estava determinado. Ele queria, presta atenção, se revelar ao mundo através daquela nação escolhida de Israel.
Mesma coisa hoje, viu, minha gente, eu quero trazer isso muito para hoje, porque a gente fica pensando que o Antigo Testamento é para aquele povo de Israel que andava vagando pelo deserto, mas não é assim. Deus hoje quer se apresentar ao mundo através da sua igreja invisível. Nós somos a família de Deus, nós somos povo eleito, nós somos os filhos de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo, nós somos aqueles que devem refletir a luz do alto nas pessoas ao redor. Então, preste atenção se você está refletindo de fato essa luz ou se você está guardando essa luz debaixo da cama, né? Dentro do guarda-roupa, por aí, porque é importante que a gente faça Deus ser reconhecido através da nossa vida, né? Continuando aqui, eu vou ler agora dos versículos 3 ao 14. Eles são bem familiares já, vocês já conhecem, mas eu aqui, vocês notam que eu não leio da Bíblia. Sabe por quê? Porque eu coloco aqui na telinha para mim um negócio mais riscado do que a minha Bíblia, porque a minha Bíblia é toda riscada, cheia de. Olha como isso aqui é bom, olha como isso aqui é ruim. Aí aqui eu tenho algumas coisas anotadas que a gente vai falar mais à frente. Há muita relação desse trecho de 3 a 14, que são as bênçãos, com do resto a seguir, do 15 e diante, até o 64, até o final do capítulo, que são as maldições. E por que que tem mais extensão na maldição? Tem mais maldições? Tem, porque a gente nem sabe do que Deus está nos livrando. A gente nem sabe do que Deus tem poupado a nossa vida. Por isso que tem muito mais maldições lá, porque Ele está agora querendo mostrar para a gente se ligar. E aí há vários versículos daqui, desse trecho, que se contrapõem exatamente, perfeitamente a outros versículos lá de baixo. Então eu quero fazer essa associação também. Começando com os três primeiros versículos que eu vou ler, conta aí o número de vezes que aparece a palavra abençoados. Vamos lá. Versículo 3. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e a cria das vacas e das ovelhas. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados quando entrarem e quando saírem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês todos os inimigos que se levantarem contra vocês, pois a vocês eles virão a vocês por um caminho e por sete fugirão. Isso é uma das coisas que está diferente lá embaixo, viu, minha gente? Presta atenção. Os nossos inimigos, diz o versículo 7, virão a nós por um caminho, mas eles vão fugir por sete caminhos, porque o Senhor vai fazer eles baterem em retirada. Versículo 8: o Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. O Senhor os estabelecerá como o seu povo santo, conforme jurou a vocês, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então, todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor concederá grande prosperidade a vocês, no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra. Terra é essa que ele dará a vocês, conforme prometeu aos seus antepassados. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, o tesouro do Senhor. Ele é o dono do ouro e da prata aqui da terra, mas o tesouro dele está no céu. E ele diz que ele vai abrir o céu, onde está depositado o seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, mas não tomarão emprestado de nenhuma.
Deus controla tudo, minha gente. Eu vou parando por aqui, assim. Ele controla a chuva, ele controla o tempo. E a gente vive, vocês sabem que a gente vive de ar, que a gente respira o tempo todinho, de água que ele fornece para a gente beber, né? A água dos lagos, dos rios, e da chuva que fertiliza a terra e faz com que a terra tenha esse ambiente propício para a nossa vida. Deus nos dá bênçãos materiais, ele cuida da nossa vida o tempo inteiro, é contínuo, e a gente não se dá conta disso, a gente não se dá conta disso. Embora, assim, né, supostamente, intelectualmente, a gente conheça essa verdade, mas a gente não vive como se a gente soubesse que é essencial respirar. Enfim, Deus é a nossa provisão. Vamos continuar lendo no versículo 13. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Essa é muito usada por muita gente, viu? Eu sou cabeça e não cauda, né? A gente gosta de dizer muito isso. Tá aqui também vai ter um contraste lá embaixo, cuidado. Não é você declarar, é você escolher se você está nesse trecho ou se você está no outro trecho, percebe? Tem sempre sim uma cabeça e uma cauda. A questão é o que que você vai escolher ser. Isso aqui a gente está falando de escolhas, viu? Essa história de bênção e maldição é escolha nossa, não é escolha de Deus. Não é escolha de Deus. Se ele pudesse escolher, estava todo mundo na coluna da bênção. Continuando no versículo 13. Se, de novo, né, obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Você sabe, né? A cabeça representa a liderança e a cauda a subordinação, a submissão, né? E essa submissão não significa necessariamente a pessoas, né? A ser o meu chefe, eu sou submissa ao meu chefe, né? Naquela época era o senhor e o escravo, não, a gente é submetido ao pecado, é um pecado que manda na gente. Versículo 14: nunca, não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda de nenhum dos mandamentos que hoje eu dou a vocês, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Gente, eu estou lendo esse versículo aqui, esses versículos, né? De 3 a 14, com muita calma com vocês. Sabe por quê? Porque vocês já ouviram isso antes. Deus já colocou as bênçãos dele. A Bíblia está cheia de bênçãos e a gente pega essas bênçãos e usa como talismã, né? Eu sou cabeça, eu não sou cauda. Tem umas coisas que são assim, né? Eu e meus inimigos vêm por um caminho, mas Deus manda embora por sete. E a gente vai declarando essas coisas como se declarar essas coisas fosse suficiente. A gente fala. A nossa boca tem poder? Tem, se ela transmitiu o que está no nosso coração. Oi. A boca tem poder de vida, a boca tem poder de morte, mas a boca tem que ser verdadeira. A boca precisa ser verdadeira. É porque Deus diz assim: da mesma fonte não sai água doce e água salgada. Não pode. Então, só tem uma fonte, e essa fonte é que define o que vai ser para a gente agora. E agora, um alerta aí para todo mundo que está com o coração meio abaladinho por causa do jogo de ontem, que estava assim, ai, 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 ai. É uma escolha, né? É uma escolha. A gente escolheu acordar. Vamos ver se a gente escolhe acordar também, porque eu vou dizer uma coisa. O resto desse capítulo, ele é devastador. Tem coisas que eu leio que eu acho que é um absurdo, e eu vou mostrar para vocês como o absurdo aconteceu de fato. Eu fico pensando, né? Porque eu digo assim, isso é tudo figurativo, né? Deus usa figuras também, e a gente vai mostrar como aqui tem figuras que se apresentam para nós hoje, mas, por incrível que pareça, por mais incrível que pareça, tem muita coisa disso aqui que aconteceu de verdade, né, no material, se realizou, aconteceu, coisas que você na sua cabeça não pode conceber, tá? Estou aqui igual aqueles falantes lá do Instagram, né? Vou contar, mas não conta nada. Vamos para frente. Esse capítulo aqui, ele é muito pesado, mas ele é muito verdadeiro. E eu quero realmente, quando eu estava
lendo isso aqui, né, procurando informação, né, aprender o significado das coisas. Veja bem, do ponto de vista lógico, isso aqui que a gente vai ler pode parecer assim, ó, Deus quer colocar uma impressão vívida da coisa ruim que te espera, né? Para o seu entendimento, para a sua lógica, deixa a sua mente pegar isso aqui. E aí ele vai esmiuçando as maldições, imagem por imagem, aqui, ali, ali, aqui, né? Mas além de você sentir isso, né? Esse significado dessas palavras no mundo material, gente, é mais importante ainda que você entenda que isso tudo aqui também é uma metáfora para a nossa vida espiritual. E quando você pensa assim, é um desastre completo. Por quê? Porque a gente pode viver na ilusão de que está tudo bem, quando na verdade a gente está vivendo uma calamidade. E a gente está tão insensível que nem percebe, a gente tem nem ideia do que está acontecendo. E aí o que acontece? A gente briga com todo mundo, se irrita, julga as pessoas, é, é, é cria controvérsia, cria intriga, a gente fala mal das pessoas, bota para trás, a gente faz tanta tomar pílula para se acalmar, para dormir, tomar pílula para acordar, é um desastre e a gente vai convivendo com essa coisa, né, interior. Vamos para frente agora. Eu quero que vocês leiam, a gente vai ler junto esses versículos de 15 a 68, mas olhando que aqui tem grandes temas. Eu vou já adiantar para vocês, para chamar a sua atenção. Fertilidade versus esterilidade. Muito importante para Deus, né? Fertilidade fala de vida, de continuidade, né? De frutificação, muito comum, né, na nossa igreja. Isso ele contrapõe a esterilidade, você não produzir nada. Ele vai falar de terra seca, terra de ferro, pense numa terra fechada, né? Ele vai falar sobre exaltação e humilhação, que a gente precisa entender perfeitamente que exaltação não é ter muito like na mensagem que você coloca, nem é ter todo mundo lhe elogiando como está tudo bem na sua aparência, né? Naquilo que você colocou, mas lá dentro, né? O Senhor é que tem que lhe aplaudir. E a gente tem que estar humilde, porque se há alguma coisa boa vindo de nós, é porque foi o Senhor que colocou. E o terceiro tema que você precisa perceber aqui é liberdade versus escravidão. Se você é livre para desfrutar daquilo tudo que Deus tem de bom para você, ou se você é escravo, está em amarras e nem sabe disso, tá? Três coisas aí abstratas, mas que não vão ser tratadas claramente. Vou começar aqui, versículo 15. Vamos junto? Deixa eu beber uma aguinha aqui e vamos juntos. Versículo 15. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, começou com si também, tá, gente? Se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e estatutos que hoje lhes dou, todas essas maldições. Agora, em contraposição, aquelas bênçãos, lembra no começo que a gente leu, versículos 1 a 3, bênção, bênção, abençoado, abençoado, abençoado. Agora vamos ver a sequência de amaldiçoados, amaldiçoados, amaldiçoados. Vai anotando aí de caneta vermelha na sua Bíblia. E serão amaldiçoados no campo, perdão, vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo, contraposição ao versículo 3. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas, contraposição ao versículo 5. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros e as ovelhas dos seus rebanhos. Contraposição aos versículos 4 e 11. Anota aí, minha gente. Versículo 19 agora. Vocês serão amaldiçoados
quando entrarem e quando saírem. Contraposição ao versículo 6. Tudo aqui é uma escolha, tá? Versículo 20. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo o que puserem as mãos, até que sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem de mim. O Senhor os afligirá com doenças. Primeiro ele falou de maldições, confusões, agora está falando de doenças, até bani-los da terra em que vão entrar para dela tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre e inflamação, com calor abrasador e seca, com pragas e fungos que os infestarão até morrer. O céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. Na sua terra, o Senhor transformará a chuva em cinza e pó. Olha para isso. A chuva abundante que vem e rega a terra, Deus usa isso tanto como imagem para bênçãos, né? Mas ele vai substituir a chuva por cinza e pó que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará que sejam derrotados pelos inimigos. Vocês irão a eles por um caminho e fugirão deles por 7 caminhos. Contraposição ao versículo 7. Vocês se tornarão motivo de horror para todos os reinos da terra. Os seus cadáveres servirão de alimento para todas as aves do céu e para os animais da terra, e não haverá quem os espante. O Senhor os castigará com as úlceras do Egito, isso é uma praga que a gente teve lá atrás, né? E com tumores, feridas purulentas e sarna, males dos quais não poderão curar-se. E agora vai piorar, gente. Eu quero dizer a vocês que eu lembrei de muita gente que diria assim: eu não vou falar isso aqui em voz alta, eu vou trazer maldição sobre mim mesma. É o que eu estou dizendo. Às vezes a gente fica impressionado com coisas assim. Se eu falar isso, eu estou aberta a essa derrota todinha, né? Sarna, doença, febre. Minha gente, o que abre a chave disso, Deus está dizendo, é o pecado. Não é você falar, ler isso aqui em voz alta. É você se deixar ser preso, se deixar ser dominado, se deixar ser empurrado nessa direção, porque você está preso ali. Então é muito importante que você faça uma escolha lá dentro da sua alma e você é livre até para falar sobre isso. Para você mesma, ainda bem, Kátia, que você não fez isso aqui, essa escolha má, né? Eu quero botar assim, uma lente bem grande agora no versículo 28 do capítulo 28. Isso me chocou bastante. Versículo 28. O Senhor os afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. Gente, quanta gente tem por aí hoje que está louco, 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 não sabe se que é verdade ou que é mentira. Já fala as coisas tudo trocado e acredita naquilo que está dizendo. Cegueira, não enxerga um palmo diante do nariz. Confusão mental, é isso, aquilo, é de dia ou é de noite, eu trabalho ou não trabalho, estou acordado, não sei. Gente, que coisa terrível. Isso é terrível da forma material, e é mais terrível ainda quando a gente falar sobre a significância espiritual disso, que a gente vai falar depois da leitura. A questão da loucura, de ter as coisas, né? Os entendimentos todos errados, todos distorcidos, a cegueira, a falta de visão e a confusão mental, a falta de entendimento, sem saber o que é certo, nem saber o que é errado. Versículo 29. Vocês andarão às apalpadelas. Eu não sei como é que está aí na sua Bíblia, né? Mas a minha diz assim: vocês andarão às apalpadelas ao meio-dia, como o cego apalpa na escuridão. Não serão bem-vindos em nada que fizerem.
bem-sucedidos, perdão. Não serão bem-sucedidos em nada que fizerem. Dia após dia serão oprimidos e roubados sem que ninguém os salve. Quando um de vocês ficar noivo de uma mulher, outro homem a possuirá e a violentará. Deus está falando isso e presta atenção com relação, ele é o noivo e a igreja é a noiva, né? E ele está falando, olha, você pode ficar noivo de uma mulher, alguém ali, né? Está se colocando como igreja do Senhor, mas vem outro homem e a possuirá e a violentará. Construirão uma casa, mas não morarão nela. Plantarão uma vinha, mas não provarão dos seus frutos. Os bois de vocês serão batidos diante dos seus olhos, mas vocês não comerão da sua carne. Os seus jumentos serão tirados de vocês à força e não serão devolvidos. As suas ovelhas serão dadas aos inimigos e ninguém as salvará. Os seus filhos e as suas filhas serão entregues a outra nação e os seus olhos se consumirão à espera deles dia após dia, sem que vocês possam erguer uma só mão para trazê-los de volta. Um povo que vocês não conhecem comerá aquilo que a terra e o seu trabalho produziram, e vocês sofrerão opressão cruel todos os dias. Aquilo que os seus olhos, né, que os olhos de vocês virem, os levará à loucura. O Senhor afligirá os seus joelhos e as suas pernas com feridas dolorosas e incuráveis, que se espalharão sobre vocês, desde a sola do pé até o alto da cabeça. O Senhor os levará, e também o rei que os governar, e uma nação que vocês e os seus antepassados nunca conheceram. O Senhor os levará e também o rei que os governar. Vai todo mundo, né? A uma nação que vocês e os seus antepassados nunca conheceram. A gente sabe que eles depois foram levados embora, né? Israel, a tribo do norte, né? O reino do norte foi levado pelos assírios, espalhado pela terra, né? E o reino do sul, Judá e Benjamim, né? Foram levados para Babilônia, né? É terrível a gente entender tudo isso declarado aqui pelo Senhor. Lá adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra. Vocês serão motivo de horror e objeto de zombaria e de riso entre todas as nações, para onde o Senhor os levar. Vocês semearão muito na sua terra, mas colherão bem pouco, porque os gafanhotos devorarão quase tudo. Plantarão vinhas e as cultivarão, mas não beberão o vinho, nem colherão as uvas, porque os vermes as comerão. Terão oliveiras em todo o país, mas vocês mesmos não utilizarão o azeite, porque as azeitonas cairão. Os seus filhos e as suas filhas não ficarão com vocês, porque serão levados para o cativeiro. Enxames de gafanhotos se apoderarão de todas as suas árvores e das plantações da sua terra. Os estrangeiros que vivem no meio de vocês progredirão cada vez mais, e cada vez mais vocês regredirão. Eles emprestarão dinheiro a vocês, mas vocês não emprestarão a eles. Fala de você ter para até dar aos outros, né? O contrário do versículo 12, tá? Eles serão a cabeça e vocês serão a cauda, o contrário do versículo 13. Continuando aqui no 45, todas essas maldições cairão sobre vocês, elas os perseguirão e os alcançarão até que sejam destruídos, porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, nem guardaram os mandamentos e estatutos que ele lhes deu. Uma vez que não servir, essas maldições, versículo 46, essas maldições serão um sinal e um prodígio a vocês e aos seus descendentes para sempre.
Uma vez que não serviram com júbilo e com alegria ao Senhor, o seu Deus, na época da prosperidade, então, em meio à fome e à sede, em nudez e pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ele lhes porá um jugo de ferro sobre o pescoço até que os tenha destruído. Preste atenção no versículo 49, é uma contradição com o versículo 10, tá? Versículo 49, o Senhor trará de um lugar longínquo, dos confins da terra, uma nação que virá contra vocês como uma águia em mergulho, nação cujo idioma não compreenderão, nação cuja aparência é feroz, sem respeito pelos idosos, nem piedade para com os moços. Isso é o contrário do versículo 10, tá? Ela devorará, essa nação, né? Devorará as crias dos seus animais e as plantações da sua terra, até que vocês sejam destruídos. Ela não deixará para vocês cereal, nem vinho, nem azeite, nem a cria das suas vacas e das suas ovelhas, até que vocês sejam destruídos. Ela sitiará todas as cidades da sua terra, até que caiam os altos muros fortificados em que vocês confiam. Sitiará todas as suas cidades em toda a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Versículo 53. Esse dá vontade de chorar. Versículo 53, minha gente. Por causa do sofrimento que o inimigo lhes infligirá durante o cerco, vocês comerão o fruto do seu próprio ventre, a carne dos filhos e das filhas que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Gente, eu fiquei lendo isso aqui e eu falei, que coisa mais terrível é essa? Que coisa mais terrível é essa? E eu verifiquei, né? Isso de fato aconteceu. Isso aconteceu no cerco de Samaria. Isso está dito explicitamente. Eu anotei aqui para você botar aí do lado. Em Segunda Reis, é um livro histórico, a gente acabou de ler, né, na leitura conjunta, em unidade. Segunda Reis 6, 28 e 29. Está escrito que aconteceu exatamente isso com eles. Eles comeram o fruto do seu próprio ventre. Eu não consigo imaginar isso acontecendo, minha gente, mas aconteceu. Versículo 54. Até mesmo o homem mais gentil e educado entre vocês não terá compaixão do seu irmão, da mulher a quem ama e dos filhos que sobreviverem, de modo que não dará a nenhum deles da carne dos filhos que ele comer, pois nada lhes sobrará por causa dos sofrimentos que o inimigo de vocês lhes infligirá durante o cerco de todas as suas cidades. A mulher mais gentil e delicada entre vocês, tão delicada e gentil que não ousaria encostar a mão no chão, não encostar no chão a sola do pé. Será mesquinha com o marido a quem ama e com o filho e a filha, não dando a eles a placenta do ventre, nem os filhos que gerar. De fato, em extrema necessidade, ela os comerá secretamente, por causa da angústia que o inimigo de vocês infligirá nas suas cidades durante o cerco. Se vocês não seguirem fielmente todas as palavras desta lei, escritas nesse livro, e não temerem este nome glorioso e terrível, o Senhor, o seu Deus, lhes enviará pestes terríveis sobre vocês e sobre os seus descendentes, desgraças horríveis e prolongadas, doenças graves e persistentes. Ele trará sobre vocês todas as temíveis doenças do Egito, e vocês as contrairão. O Senhor também fará vir sobre vocês todo tipo de enfermidade e desgraça não registrados nesse livro da lei, até que sejam destruídos. Vocês que no passado foram tanto
tantos quanto as estrelas do céu ficarão reduzidos a um pequeno número, porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus. Assim como foi agradável ao Senhor fazê-los prosperar e aumentar em número, assim também lhe será agradável arruiná-los e destruí-los. Vocês serão desarraigados da terra em que vão entrar para dela tomar posse. Versículo 64, fechando. Então o Senhor os espalhará pelas nações, de um lado a outro da terra. Ali vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra, que nem vocês, nem os seus antepassados conheceram. E, gente, é verdade isso, né? É a coisa da placenta, aconteceu. Isso, né, de ser espalhado sobre a terra, aconteceu de verdade com os membros das 10 tribos do norte, né, do Reino do Norte. Essas 10 tribos do Reino do Norte, eles foram invadidos, conquistados pelos assírios. Os assírios tinham uma estratégia de guerra, que era acabar com a cultura, então eles levaram esse povo, espalharam pelas terras que eles dominavam e trouxeram outros povos para habitar ali naquela terra do Reino do Norte. Daquelas 10 tribos, por isso que tem toda aquela briga com Samaria e pá, porque aquele povo, eles eram originários de outros lugares, porque os assírios trouxeram pessoas para habitar ali. Eles nunca regressaram. Eu peguei aqui uma declaração, né, de Oséias, vou ler já já aqui, para vocês verem que eles nunca regressaram. Como os judeus voltaram, os judeus foram sim presos na Babilônia, né? Eles foram para lá, mas depois o Senhor fez, ele falou com Ciro e o rei enviou eles de volta com recursos para reconstruírem os muros da cidade e o templo. Eles voltaram, voltaram os judeus, voltaram os levitas que tinham saído das tribos do norte para se abrigar em Judá, eles voltaram também, mas aquele povo que estava no reino do norte não voltou. Veja o que diz Oséias, o profeta Oséias, capítulo 1, versículo 1. Ele diz para quem ele profetizou, presta atenção aqui, tá? Ele diz assim: ele profetizou durante os reinados de Uzias, de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e durante o reinado de Jeroboão. Esse Jeroboão aqui é Jeroboão segundo, não é Jeroboão aquele que foi o primeiro rei do Reino do Norte. Esse é um Jeroboão segundo. Eu marquei aqui uma referência para vocês. Esse Jeroboão que ele está falando aqui está em 2 Reis 14, versículo 23 a 29. A história todinha em menos de 10 versículos. Esse Jeroboão aí, que era filho de Joás, está aqui no texto de Oséias, né? Que era filho de Joás, rei de Israel. E Oséias, ele profetizou isso. Vamos para frente agora na nossa leitura, versículo 65. No meio daquelas nações, vocês não encontrarão repouso, nem mesmo um lugar de descanso para a sola dos pés. Lá, o Senhor lhes dará um coração desesperado, olhos exaustos de tanto esperar e alma ansiosa. Vocês viverão em constante incerteza, cheios de terror, dia e noite, sem nenhuma segurança na vida. De manhã dirão: quem me dera fosse noite. De noite, ai, quem me dera fosse dia, por causa do terror que encherá o coração de vocês e por aquilo que os seus olhos verão. O Senhor os enviará de volta ao Egito, à escravidão, em navios ou pelo caminho que eu disse a vocês que nunca mais poderiam percorrer. Lá serão postos à venda aos seus inimigos como escravos e escravas, mas ninguém os comprará. Valor zero para você. Gente, é o seguinte:
Eu queria perturbar vocês essa manhã, sim, porque o Senhor colocou no meu coração. Leia detalhadamente, pausadamente, porque essa palavra, ela está escrita aqui para nós. A gente não gosta de ler, a gente fica horrorizada, eu não posso dizer quantas vezes eu parei de ler, mas a gente precisa ler e a gente precisa entender que o pecado é ruim e que o pecado só traz derrota. A gente acha que sabe disso, mas a gente não sabe, porque senão a gente evitava o pecado, percebe? Então, eu, se fosse você, lia isso de novo e de novo, até você dizer, nunca mais eu quero isso na minha vida, nunca mais eu quero pecar. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito da significação de tudo isso no mundo espiritual, que é pior do que no mundo material, creia. Aí, como a gente disse antes, isso aqui está dividido em temas, minha gente, em temas. E aí, tema um, peraí que eu vou limpar aqui para eu ler. Tema um, eu falei de fertilidade versus esterilidade, né? Ele falou do céu como um tesouro, né? Deus controla a nossa chuva, Deus controla a nossa prosperidade. E aí ele fala do gafanhoto, o gafanhoto que vem e leva tudo. Você trabalha, 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 e não tem nada, só vive em dívida, só vive endividado e fica reclamando do governo, e fica reclamando dos outros, do desonesto, de não sei de quê. Quando Deus guarda, Deus protege, Deus provê, Ele é a nossa provisão. Presta atenção nisso. Ele fala em céu de bronze. Céu de bronze significa naquela coisa, né? Ausência, aquele contexto, ausência de chuva, né? Ausência de resposta divina, minha gente. Para nós significa esterilidade, significa juízo, significa fechou, né? Fechou o tempo, como a gente diz. Cuidado para não fechar o seu tempo. A palavra que fala de terra de ferro é uma terra improdutiva, uma terra endurecida, uma terra que é incapaz de produzir colheita. A gente fica criando frutos é, apodrecido, sabe? Um tapuru, fruto pequeno, xoxo, fruto que estava verde e de repente fica podre, sem ficar maduro. É isso que acontece, sabe? A distorção da nossa fertilidade, da nossa possibilidade de frutificar. A gente não frutifica. E às vezes você diz, não, tem aquele, é tudo fruto, é fruto ruim. Fruto ruim, por quê? Porque está apodrecido por dentro. Porque é cheio de angústia, é cheio de murmuração, é cheio de tristeza, é cheio de julgamento. Cuidado com essas coisas, minha gente. Vamos se limpar, vamos se lavar, vamos buscar Deus. Vamos buscar Deus, porque Ele lhe dá o sono que você quer ter de noite. Ele lhe dá a tranquilidade que você quer ter de dia. Tema 2. Tô já terminando aqui, viu, minha gente? Exaltação versus humilhação. Aí você quer aparecer, você quer ser o bambambam, você quer ser o chefe, você. Não. A gente está por cima com o Senhor, a gente está exaltado, como Jesus. Como Jesus humilhou-se até morte e morte de cruz, e depois ele foi exaltado. É disso que a gente está falando. A gente está falando de todo mundo aplaudir você e todo mundo dar like para você. A gente está falando a exaltação do céu, a exaltação de você ter feito aquilo que agrada ao coração de Deus, aquilo que faz parte do plano de Deus, aquilo que é o propósito da sua vida, o motivo de você estar aqui. Aí eu tenho aquela coisa de cabeça, né, e não cauda. Para de falar dessas coisas, né? Se eu sou líder, ou se eu sou liderado. Ali aquele povo era como se eles fossem nação. Para nós é a nossa vida. Quem que manda na sua vida? É o que é vitorioso, o cabeça, ou é o cauda ali que vai ser pisado? A história de um caminho, sete caminhos, né? Tudo isso Deus está falando sobre vitória, sobre prevalência. Ele está falando daquilo que ele vai oferecer, não é prover.
em abundância para cada um que escolhe direito naquele si, si, si. E o tema 3, liberdade versus escravidão. Esse, com certeza, eu confesso a vocês, é o que mais me constrange. Por quê? Porque ele fala de cegueira. A cegueira física significa que você não consegue ver, mas ele fala de você estar tateando por aí, de você estar sem saber, sem enxergar para onde vai. Significa confusão espiritual, minha gente. Uma confusão social. Eu não sei o que é acolher uma pessoa que tem problema e concordar que ela tem problema e é isso mesmo, e vai ficar assim. Não é assim. A gente acolhe, sim, mas a gente abençoa. A gente não se junta. Deus bebia lá com os doidão lá, né? Ele ia para jantares, mas ele ia abençoar, ele ia transformar, né? Ele ia mudar completamente a vida daquelas pessoas ali. E a gente precisa fazer a mesma coisa, né? A gente precisa acolher, mas a gente não deve acolher o pecado. A gente não deve ser conivente. A gente não pode entender aquilo que Deus diz que não é para ser entendido, que não é assim. A palavra fala de jugo de ferro sobre o pescoço, falando de servidão opressiva, falando de escravidão, e a gente não precisa, esse fato não é novo, né? A gente não precisa que ninguém ensine de novo o que é ser opresso pelo pecado, o que é ser preso por uma falta de perdão, assim, ah, não, dá não, já tentei muito perdoar, eu não consigo. Ou então, já perdoei 20 vezes, Maria. A gente precisa se libertar, minha gente, da escravidão, do pecado que a gente carrega na nossa vida. E finalmente ele fala da perda do fruto do trabalho, né? Você vai se esforçar, você vai plantar, mas não, você não vai colher, o outro vai colher para lá, né? Você não vai desfrutar de bênçãos que Deus quer promover através de você. Você não vai ter essa capacidade de fazer, porque ele diz, né, que a gente deve frutificar, que a gente deve produzir pelo reino, né? Com a ajuda dele, com a vontade dele, principalmente com o direcionamento dele. Eu não sei se você consegue perceber aqui a importância desse capítulo, minha gente. Eu acho que a gente lê, às vezes não lê, né? A vontade que dá é não ler. E às vezes você lê e você fica pensando, é mesmo, aquele povo, já ouvi tanto isso, né? Aquele povo era terrível. Aquele povo, Deus falava e não obedecia. É preciso a gente entender que aquele povo somos nós. E eu oro ao Senhor, que as escamas dos nossos olhos possam cair hoje. Que a gente possa verdadeiramente compreender que Deus está falando para mim e Deus está falando para você. Que a gente precisa lançar fora os nossos ídolos, o que a gente acha que é mais importante do que Deus. Isso ele fala claramente na palavra dele, a família. Não foi todo mundo para a praia. Não, tá todo mundo reunido ali. Hoje é o almoço, de não sei de quem, então eu hoje não vou para o culto. E amanhã eu vou para não sei para cá, e amanhã eu não vou para lá. Eu não estou falando que você não pode, eventualmente, estar junto com a sua família, mas a sua família não pode ser motivo para você estar separado de Deus. Percebe? A sua família não pode ser motivo para isso, porque Jesus mesmo disse: quem são minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que estão comigo. Então a gente precisa entender que a família de Deus é muito mais séria que a nossa família pessoal, minha gente. Aí você pode ficar escandalizado. Como assim? É verdade. Porque Deus nos colocou como um corpo. E aí, não, eu não quero me separar da família. Claro, traga a sua família para cá, né? Agregue a sua família, mas não se espalhe junto com eles. Não é assim que é para ser.
Cuidado para você não venerar outros deuses. O Deus do trabalho, o Deus do dinheiro, o Deus da fama, o Deus do reconhecimento, o Deus do poder, o Deus do sou eu que mando, o Deus de sou eu quem decide, o Deus que sou eu que sei tudo. Cuidado com isso. Humildade, diz a palavra, que a gente possa verdadeiramente se colocar diante do Senhor e orar e pedir a Ele que mostre aquilo que a gente deve largar, para que aquelas maldições não nos acompanhem. Vocês entendem? É como escolher a maldição. É escolher a maldição. Mas essa escolha está conosco. Amém? Vamos falar, povo. Cadê vocês? Agora é a vez de vocês. Machuquei o suficiente? Cadê? Oi, Kátia. Vem, Come- Ana. Vou começar aqui falando, né? É, eu fiquei pensando assim nesse capítulo que é como você diz, né? A gente já conhece tanto, né? Essa parte aí de Deuteronômio, as bênçãos e a maldição, né? E a bênção, a gente vê claramente nesse capítulo, né? A bênção realmente a obediência, ela precede a bênção, né? E às vezes a gente fica pensando assim em fazer tantas coisas para ter sucesso, para se dar bem, para que tudo corra bem na nossa vida, né? E aqui eu vejo como, embora seja um capítulo bem duro, assim como você falou, né, a questão das maldições, mas trazendo para a nossa vida hoje, eu acho que é bem isso, assim. Você quer ser feliz, você quer ser próspero no seu trabalho, você quer ter uma família abençoada. Olha, o caminho é só um, é a obediência. Não tem outro, não tem acender vela de 7 partes, não tem não sei o que fazer isso, não tem que fazer ritual disso, eu não preciso sacrificar. Não, você só precisa uma coisa, a obediência. E aí é obedecer realmente, né, radicalmente em tudo. São as escolhas diárias. Eu acho que tem muito a ver com isso, com as escolhas da nossa vida, né? Esse capítulo, o versículo 28, quando você estava lendo no começo, eu já estava no 28, que saltou aos meus olhos essa coisa da loucura, coisa mental. E não que toda doença ou todo problema mental ou todo problema de ansiedade seja originário seja uma maldição. Não, não tem nada disso, né? Não tem nada disso. Mas que a desobediência pode levar a gente a viver em ansiedade, em confusão mental, em agonia, né? Nessa vida louca, assim que a gente vive, cheia de coisa, de pesos e tal, e precisando de libertação, né? E nem tudo é culpa do diabo, como a gente viu nesse capítulo. Não, são as nossas escolhas. Deus deu aqui nesse capítulo as escolhas. Eu disse: ó, você tem a escolha, você tem um livre-arbítrio. Você vai escolher esse ou esse. É isso que para mim está sendo bem posto, né? E que o Senhor realmente, a minha oração, Senhor, me ajude a andar por esse caminho de obediência em tudo, em todas as áreas da minha vida. Amém. Amém, glória a Deus, né? E tu disseste assim, nem tudo é culpa do diabo. Olha, eu me atrevo a dizer o seguinte, nada na nossa vida é culpa do diabo. O diabo nos tenta, mas ele tenta até com permissão de Deus. A verdade é essa. Então, o que acontece na nossa vida de bom e de ruim não tem nada a ver com o diabo. O diabo vai pagar lá pelos pecados dele, viu? Mas ele leva a culpa de um bocado de coisa que ele não faz, não. Ele tenta. Mas ele é instrumento do Senhor em todas as horas, como os reis das nações inimigas foram instrumentos do Senhor para executar o seu juízo. Então a gente precisa assumir que é o seguinte: eu preciso é, conhecer a palavra para distinguir o que é certo e o que é errado, que já é uma escolha também, porque eu que decido quanto tempo eu gasto com a palavra, e principalmente a coisa de eu escolher seguir a palavra, porque a gente estuda a palavra, não é para ficar mais sabido e sair por aí recitando um versículo, né? E aí falar da palestra, não, não é nada disso. A gente conhece a palavra para conhecer Deus da palavra e para obedecer, conhecer, porque conhecendo a gente se constrange.
Conhecendo a gente se constrange. Quem mais aí, minha gente? Cadê vocês? Cadê Vou vocês? abrir minha boca um pouquinho. Venha-se embora. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, viu? Eu li o capítulo, acordei mais cedo e li o capítulo todinho antes de você. E eu fiquei pensando o que que ela vai trazer para a gente. E o que salta exatamente o que você falou. É a gente conseguir entender o que é o nosso Deus, o que é ser obediente a Ele, o que é ser disciplinado a Ele, o que é entender o que Ele é no seu dia a dia, nas pequenas coisas, no seu olhar, no seu abraço, na sua postura, não é verdade? Porque é assim que ele quer que a gente seja. Então, o que salta aí é o famoso coração obediente a ele, o coração disciplinado a ele. É quando a gente entende a palavra, é como você diz, né? Mergulha nela, cada vez mais que a gente mergulha, cada vez, por isso que eu acordo todo domingo aqui para estar com você, porque é sempre um aprendizado a mais. Que possamos ser disciplinadamente obedientes. Quando isso entrar no seu coração, é isso que o Senhor quer. Então, e isso vem muito com a palavra de Deus. Nossa, Kátia, que aprendizado, você viu? Esse capítulo para a gente fazer, como você diz, ler, reler, reler. E não é se assustar, é crer que você, sendo disciplinadamente obediente ao Senhor, as coisas vão Amém. fluir, vão acontecer. Então, que possamos ser sempre seguindo o que está aqui nessa palavra. Seja obediente e tudo você receberá. Seja disciplinado e tudo vai Verdade. acontecer. É isso aí. Beijo, amiga. Amém. Beijo. Amém. 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 Glória a Deus. Larissa, Kátia, estamos ouvindo. pronto. Agora tá vendo ou só tá ouvindo? Não, tô só, tô- eu tô só vendo um iPhone, agora apareceu. Agora, porque eu tô dirigindo aí para a igreja. Ó, assim, eu realmente fui me encolhendo, me encolhendo, me encolhendo, porque assim é muito doloroso, né? É muito doloroso, não é pouco não, é muito doloroso. E assim foi passando um filme na cabeça de tantas coisas que acontecem nesse mundo mesmo, né? E que você vê e que você diz, caramba, o negócio é muito feio. Assim, porque a gente vive no mundo, a gente ganhou uma nova cidadania, a gente vive mais, a gente vive nesse mundo e vive nesse mundo com essas escolhas, com esse panorama, é um negócio muito sério. E assim, o que foi me vindo muito mais é assim, é o nosso papel enquanto cristão, vendo isso. Hum, Não só assumir a responsabilidade das nossas, além, né, não é não só, mas além de assumir a nossa responsabilidade, é a nossa responsabilidade por vidas que estão esperando, porque o que me saltou foi Oséias, que disse que o povo perece por falta de conhecimento. sim. Me saltou muito isso. Enquanto você estava falando, quando eu estava aqui, eu disse, não, olha, caramba, eu acho que isso nunca foi tão forte, as letras grandes, né? Que a pessoa fica completamente entregue e não sabe nem por quê, nem o que está acontecendo, completamente cega diante do que acontece na vida. Então, assim, eu fiquei assim, eu disse, cara, a gente tem muita responsabilidade. A gente tem muita responsabilidade. Nunca o ide de Cristo, talvez nessa fala, foi tão forte de dizer assim, ó, é isso. Tem bênçãos e tem maldição. Cara, o povo tá escolhendo maldição, tem aí muitos. E assim, e a gente pode, não a gente levar, mas a gente pode abrir pelo menos ajudar na fala, porque o Espírito Santo faz, não é a gente, mas a gente se dispor a
a levar a palavra, a levar para que esse povo seja abençoado, que é o que eu entendo que é a vontade de Deus. Na realidade, a vontade de Deus, na hora quando ele explicita isso, não é que a gente seja amaldiçoado. Eu, pelo menos, também é o que me vem muito assim. Ai, mas então é Deus que quer doença, que quer morte, que quer é, essa coisa de uma fome tão voraz que se come filhos. É isso que ele quer? Não. Ele quer mostrar justamente o contrário. Ele quer mostrar que o que ele reservou para a gente foi bênçãos. Mas cuidado, porque se não for isso que você escolher, você vai ter no mundo que é e você vai encontrar as maldições. Então, assim, é muito sério. E foi isso que me veio aí. Eu queria compartilhar isso com vocês. Eita. Glória a Deus, né? Levar a mensagem aos outros e principalmente para mim veio assim, vê aí, dá uma checada aí no teu Das arsenal. duas escolhas, né? Da Nas tua tuas vida. escolhas. Eu acho que é muito importante a gente ver isso, porque Claro. a gente vê uma Bíblia cheia de pessoas que estavam ali tentando e querendo, e querendo, e querendo, mas no fim fazem um bando de coisa ruim, né? Começa bem, termina mal, começa bem, termina mal, começa bem, termina mal. Não dá para sair listando aqui todo mundo, que não dá tempo, mas é muito evidente a nossa vulnerabilidade àquilo que está na nossa natureza, que é diferente da natureza de Deus. Então, que a gente possa buscar se revestir aí dessa natureza de Deus, né? Buscar conhecer a Deus e se impregnar de Deus. Amém? Mais alguém aí, minha gente? Não? Mas embora, pastorzão, querido. Cadê você? Tá rouco? Gritou muito ontem. Bom dia, gente. Não, não deu para gritar, não. Deu, assim, foi mais grito no ouvido do que no gritando. Olha, gente, que bom. Então, hoje saímos da reunião assim com a certeza de é fácil ser abençoado, né? Fácil não é, não, é simples, né? É simples, mas fácil não é. Por isso dependemos da graça, né? A graça vem justamente por isso, porque a gente não conseguiria obedecer, a gente não conseguiria fazer, né, ter todas essas bênçãos se não fosse pelo fruto do Espírito, se não fosse a graça, né? Mas que bom, é muito, poxa, Kátia, foi maravilhoso, assim, o paralelo, né, feito, né, ali os contrapontos, excelente, muito bom o estudo de hoje. Muito obrigado. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, porque a tua palavra ela está revelada. A tua palavra, Pai, não está oculta a nós, ela é revelada, sim. Agradecemos, Pai, por essa possibilidade de estarmos aqui nos firmando, Pai, aprofundando na palavra, que isso traga para cada um de nós sempre essa alegria, o desejo de ir mais profundo, para que possamos entender com clareza tudo aquilo que é a tua vontade para cada um de nós, que é inesgotável. Muito obrigado, Pai. Dai-nos um domingo na tua presença. Queremos hoje, Pai, expressar toda a nossa adoração para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, gente. Ótimo domingo. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus Amém. abençoe, Deus abençoe, Deus Bom abençoe. domingo, povo.